bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eu Leio LGBT. E hoje nós vamos terminar a nossa primeira leva de retrospectiva, encerrando setembro, onde eu tô falando sobre os livros que já foram ditos e lidos aqui no canal nos 6 primeiros meses. Agora a gente está concluindo o 7º. Vamos continuar a parte 4 dos nossos livros LGBTs que já passaram por aqui. O primeiro livro que eu vou falar hoje é Holding the Man, que é um livro que eu falei aqui que eu amei, do Timothy Conigrave, que é a história de amor entre o Timothy, que é o autor do livro, e o John Calleo, que é o parceiro dele de uma vida inteira, e os dois tiveram que lidar com o começo da epidemia da AIDS. Então os dois eram portadores do vírus do HIV e tem que lidar com isso. Esse livro foi lançado logo depois, um pouquinho depois do Timothy ter falecido. Então ele nem viu a repercussão inteira que o livro teve. É um dos livros mais vendidos na Austrália. O Timothy é australiano, então é um best-seller lá. É uma história de amor linda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O filme é muito legal, mas o livro é sensacional. Então, ó, a primeira lembrança e dica, pra, se você ainda não leu, é leia Holding the Man, ou veja o filme, ou veja os dois. E também existe uma peça de teatro, que eu também falei aqui no canal, que era o Holding the Man também. Ele já foi adaptado para o cinema e para o teatro. Depois eu fiz um vídeo que foi muito legal, que eu gravei lá no Shopping Leblon, que eu entrevistei o Vinícius Grossos. E o Vinícius Grossos, ele é carioca e ele escreveu 2 livros, quer dizer, ele escreveu outros livros também, que você pode conferir até lá na nossa entrevista, mas os que eu li pro canal foram 1+1, a matemática do amor, e O Garoto Quase Atropelado. Esses foram os 2 livros do Vinícius, foi um combo, Vinícius Grossos. Esse aqui é escrito também pelo Augusto Alvarenga, não é isso? Augusto Alvarenga e Vinícius Grossos, e esse do Vinícius Grossos. Esse aqui, 1+1, é um romance adolescente. Os dois são, né, na verdade, adolescentes. E esse aqui é a história do Bernardo e do Lucas, que se conhecem, eles são amigos, e aí cada capítulo é escrito por um personagem. O capítulo 1 é o Lucas falando, de repente a história para e o Bernardo continua, pelo ponto de vista dele, claro. E aí depois, quando acaba, o Lucas, e assim vai se alternando até o final, que eu não vou dizer como acaba. E o Vinícius falou na entrevista que ele me deu que quem escreveu um e quem escreveu outro foram separados, ou seja, um dos autores escreveu tudo do Lucas e o outro escreveu tudo do Bernardo. E eles iam trocando os capítulos e escrevendo assim a história. Depois, O Garoto Quase Atropelado é uma história que o personagem principal não é LGBT, mas ele tem um amigo que é gay e que vai sofrer uma violência e que isso vai estar bastante presente na história também, mas o menino lida com a perda de um amigo. E o motivo da perda desse amigo tem a ver com o universo LGBT. Claro que eu não vou contar, porque no final ele até faz um pedido, por favor, não revelem spoilers, então eu jamais vou dar spoiler. E O Garoto Quase Atropelado é uma metáfora também, porque ele é quase atropelado mesmo, o protagonista. Mas tem a metáfora de que como a gente é quase atropelado na vida, né, pelos problemas, pelas paixões, pela própria vida, né? Então, esses 2 livros aqui, ó, são romances adolescentes muito legais, nacionais, de ótima qualidade. E a entrevista com o Vinícius ficou bem legal também, então podem conferir e podem procurar para ler esses 2 livros. Um outro livro que eu falei também, na verdade, surgiu de uma dica que quando eu entrevistei a autora Amara Moira, que é uma trans que escreveu o livro E Se Eu Fosse Puta, que é um baita livro e é um puta vídeo, aqui no canal, E Se Eu Fosse Puta. O bate-papo com a Mara foi maravilhoso. E ela me deu uma dica, recomendou pro canal o livro A Queda para o Alto, do Herzer, do Anderson Herzer, que foi um primeiro livro que ela falou, isso a Mara me disse, que é o primeiro livro de uma pessoa trans publicado aqui no Brasil. E é muito legal. Se você souber de algum livro antes, por favor, fale, eu posso estar falando um equívoco. O Anderson, ele passou pela FEBEM e ele relata no livro aqui os horrores que ele passou lá dentro e também como que é ser um machão, ou seja, como que é se identificar como um homem dentro dessas unidades. E a Mara me chamou a atenção para o fato de que muitos homens trans vivem dentro de presídios femininos. Tem uma presença muito forte de homens trans dentro dos presídios femininos.
que é uma coisa que eu não sabia também. Esse livro tem vários poemas do Anderson e tem o relato dele dentro da FEBEM. Esse eu devorei, que não dava pra parar de ficar vendo quando ele fugia, quando ele voltava, quando ele se relacionava lá dentro, quando ele era espancado, quando ele, enfim, conseguia sair, quando ele conhece o Eduardo Suplicy, que tira ele de lá, enfim, até o suicídio dele, que é uma coisa que tá logo no prefácio, você sabe que isso aconteceu, então não é um spoiler, mas super recomendo, gente. Queda para o Alto, livro nacional também muito bom. E depois eu tive uma sequência de livros que na verdade eram peças de teatro que também foram adaptadas para o cinema. Então eu falei de Bente, do Martin Sherman, que conta a história do Max e do Horst, relacionamento deles, né, amoroso, dentro de um campo de concentração na Alemanha nazista. Pra mim é um clássico o filme, tem o Clive Owen, tem o Mick Jagger, que eu acho também muito legal, mas a potência pra mim de qualquer coisa é a montagem disso. Eu vi uma montagem, eu consegui fazer como ator uma outra montagem, e o texto teatral é um clássico, é sensacional. Então, se você nunca viu, tem o filme, e também, se não, corra atrás do livro, da peça, porque é um baita texto, é sensacional e eu acho que vocês vão gostar com certeza. Um outro texto teatral também, que também virou um filme, virou na verdade um filme na HBO, se chama The Normal Heart, que é uma peça do Larry Kramer, que depois fez um outro texto, que é o The Destiny of Me, o Meu Destino. A história retrata o começo da epidemia da AIDS em Nova York, lá nos Estados Unidos, e é assim, é um texto que tem o Ned Weeks, que é o personagem principal, e ele vai, assim, é um personagem muito combativo, que vai vendo várias pessoas morrendo, e ele vai atrás de, tipo assim, gente, como é que a prefeitura não tá ajudando? Como é que o presidente não tá ajudando? Será que é um genocídio? Estão querendo matar a gente? Ele é um personagem que vai contra a invisibilidade e a falta de cuidado que realmente existiu nos Estados Unidos no começo dessa epidemia. Ninguém queria assumir que era uma epidemia e muita gente morreu no começo. Enfim, uma geração se perdeu. É um texto clássico, ganhou vários prêmios, tem 1000 montagens. E o filme é uma das melhores adaptações que eu já vi. Muito bom. O filme é muito bom! Tem o Mark Ruffalo, a Julia Roberts, o Matt Bonner. É sensacional. Então, veja The Normal Heart, o filme, e se você for sagaz, procure atrás do livro The Normal Heart para ler a peça. O The Destiny of Me já fala, tipo assim, anos depois, o Ned com HIV, mas vai no passado. Na verdade, é um jogo presente-passado entre o Ned e a família dele, o irmão, a mãe, o pai, e a relação familiar deles pregressa. Eu acho o primeiro muito mais potente, mas o segundo já foi finalista do Pulitzer, ganhou vários prêmios, então quem sou eu pra falar? Fica a dica, muito bom. E o nosso sétimo e penúltimo livro de hoje também é uma peça que virou um filme, enfim. É The Laramie Project, e depois tem The Laramie Project 10 anos depois, 10 years later, que é o seguinte: teve um caso de um garoto chamado Matthew Shepard que foi brutalmente assassinado em 98 em Laramie, nos Estados Unidos, em Wyoming. Aí o que aconteceu? Esse caso virou, assim, nacionalmente lá um puta caso contra a homofobia, contra a discriminação. O crime de ódio ficou muito em evidência lá, a existência de crimes motivados apenas pela sexualidade, pela orientação sexual, por ser mulher, por ser negro, como isso ainda era muito forte lá. Eu soube porque tem um filme chamado Matthew Shepard is a Friend of Mine. Matt Shepard é o meu amigo, que tá na Netflix, que é uma amiga do Matt que fez o filme falando sobre a morte dele, que é um documentário também muito legal. Isso aqui é uma companhia de teatro que viaja para Laramie, passa 2 anos lá, ouvindo as pessoas falando sobre o caso. A detetive, a policial, a mãe do Matt, o pai, os amigos, o dono do bar que ele foi visto pela última vez, o menino que encontrou o corpo do Matt lá na cerca que ele foi espancado. Então é uma peça documental sensacional. E depois eles voltam 10 anos depois, lá em Laramie, para saber, depois da repercussão inteira que o caso teve, como as pessoas ainda lidam, e se ainda lidam, com esse crime que aconteceu lá na cidade. É interessantíssimo, e eu fui descobrir depois que também teve um teve um filme, The Laramie Project, ou seja, pegaram essa peça que foi montada nos Estados Unidos inteiro, tipo, ela tem 1000 montagens, pegaram essa peça, The Laramie Project, e fizeram um filme ficcional com essa peça. Todo o texto aqui
é texto documentário, ou seja, tudo que é dito pelas pessoas foi dito pelas pessoas que eles entrevistaram. É maravilhoso, é um apanhado geral sobre crime de ódio, homofobia, tolerância, política, afeto, famílias, né? Enfim, é muito bom, recomendo muito. Eu recomendo muito as peças, mas eu recomendo muito vocês verem o filme, que tá na Netflix. Então, Matthew Shepard is a Friend of Mine, procura que eu vou botar o link aqui embaixo também. E pra encerrar nossa retrospectiva, meu Deus, já passou tanto livro por aqui, eu falei sobre uma outra peça que na verdade é um musical chamado Hedwig and the Angry Inch. Hedwig e o Centímetro Raivoso, que é do John Cameron Mitchell, que eu amo de paixão. Esse musical eu tive a chance de ver lá na Broadway e é sensacional. E é um monólogo da Hedwig contando a história dela, como que ela passou pela cirurgia de mudança de sexo, né, de redesignação sexual, e aí deu um erro e ficou ainda 1 centímetro, que é esse centímetro raivoso. E é a história dela com o Tommy Gnosis, que é um garoto que ela ajudou muito no começo da carreira, e ele vira uma mega estrela e caga na cabeça dela. O mais maravilhoso pra mim, claro que é muito legal ler, realmente, é muito legal ler, mas é muito legal ler tendo visto a peça, e muito legal também, tipo, ler tendo visto o filme. O mais legal, na verdade, é ou ver a peça ou ver o filme, porque você vai poder ouvir as músicas. Aqui você, tipo, lê a letra da música, então assim, é meio broxante você ler a letra da música e não saber como ela é. Mas tem muitos vídeos aqui no YouTube com as músicas, com as partes dos filmes, então eu vou botar aqui embaixo também vários trechinhos do filme pra você poder sentir um gostinho, tá? Mas fica a dica também, Hedwig and the Angry Inch, do John Cameron Mitchell! Ou seja, mais uma leva aqui da retrospectiva do canal Eu Leio LGBT. Na verdade, foi tanto livro que passou e às vezes as pessoas ficam vendo assim, é muito vídeo, muito livro, não dá pra ler. Realmente, não dá pra ficar que nem eu, louco, lendo um livro por semana, enfornado no livro. Mas isso aqui foi um apanhado pra, se você gostou de algum desses, agora poder, tipo, escolher, poder anotar, poder ir atrás com mais calma e relembrar aqui os livros que a gente falou. E se você se interessou também por algum especificamente, eu vou botar aqui embaixo na descrição os vídeos onde eu falei sobre cada um deles mais a fundo, que daí você também pode clicar, assistir o vídeo aqui no canal e conhecer um pouquinho mais sobre a obra, além do que eu falei aqui brevemente. Então, ó, muito obrigado por continuarem aqui, se inscreve aqui no canal, curte, comenta e segue a gente também lá no Instagram e no Facebook, no @euleioLGBT. Acabamos a retrospectiva, a partir de outubro agora são novos livros, novos filmes e vamos que vamos, tá? Beijo!